Olá, ouvintes da Rádio Encontro X, aqui é a Vilminha Costa e vai começar mais um programa Amor de Bicho. E o tema de hoje é leishmaniose, uma doença de caráter zoonótico que tem o homem, um mamífero e um mosquito no seu ciclo de transmissão. Não saiam daí que eu volto já. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí! Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros pra mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. Então, hoje eu vou falar sobre leishmaniose, uma doença parasitária, considerada como reemergente no Brasil. É uma doença que é conhecida já desde a década de 60, uma doença que era característica no ambiente rural, mas que com a mudança do comportamento da sociedade e com a migração da população do interior para os grandes centros urbanos, a doença hoje ela é considerada reemergente e uma doença que vem ganhando o ambiente urbano também nos grandes centros. Existe um problema bastante sério envolvendo essa doença que envolve preconceito social, características socioeconômicas e que durante muito tempo acreditou-se que era uma doença de cães de rua, de cães de tutores com poder aquisitivo mais baixo, né? Resumindo, como qualquer outra doença parasitária no Brasil, ela é considerada como uma doença de periferia e por isso nós temos poucos estudos e, como envolve o mosquito, uma grande dificuldade em fazer prevenção. Uma doença que não tem cura e que afeta o sistema imunológico dos animais. Então é sobre essa complexidade toda que vai ser o programa de hoje, porque não é fácil de falar de uma doença que tem características socioeconômicas envolvidas também, o que dificulta muito os avanços na pesquisa. E é uma doença silenciosa. Eu trabalhei com ela durante o meu mestrado e eu costumo dizer que só não tem leishmaniose onde a gente não procura o diagnóstico dela. Tem sim uma luz no fim do túnel. Eu vou falar por que a situação não é pior do que poderia ser, mas é uma doença que nós precisamos começar a nos preocupar com ela. E a melhor forma de fazer o controle da doença é a prevenção. Eu volto já. Olá, agora eu vou dar uma boa notícia para você e uma ótima para o seu cão. Na hora de proteger seu pet contra pulgas e carrapatos, Bravecto é a melhor opção. Enquanto outros produtos duram um mês, Bravecto age por 12 semanas, sendo um produto extremamente seguro que pode ser administrado até para raças mais sensíveis e fêmeas que estão esperando filhotes. Escolha Bravecto e proteja seu animal sem medo de prejudicá-lo. Bravecto. Proteção que aproxima. Consulte sempre seu médico veterinário. Antes de 2016, o tratamento era proibido em todo o território nacional. Todos os animais positivos para leishmaniose eram ou deveriam ser eutanasiados. Qual o problema disso tudo? Primeiro, que a doença ela pode ser controlada. Segundo, se todos os animais utilizassem coleiras repelentes do mosquito transmissor,
nós conseguiríamos um controle muito mais efetivo. Provou-se que a eutanásia não era a solução. E o pior, como nós não temos um método, uma técnica de diagnóstico segura, 100% eficaz, muitos animais foram eutanasiados com um exame falso positivo. Isso é o que acredita os trabalhos científicos de pesquisadores do Brasil inteiro, o que é muito grave. Imagina fazer eutanásia de um cão que recebeu um falso positivo. Então é uma doença de bastante complexidade. Nem sempre ela tem um sinal. Durante muito tempo houve um preconceito absurdo, acreditando-se que a doença era uma doença de pobre, que ocorria somente no norte e nordeste do Brasil. A doença, na verdade, está disseminada com várias regiões endêmicas por todo o Brasil. E já se sabe algumas coisas sobre a doença, os vetores e o ciclo de transmissão. Poderíamos saber muito mais se mais pesquisas fossem realizadas. Mas quem está na área da pesquisa sabe. Doenças parasitárias são negligenciadas por todos, pelas autoridades, pelos médicos, pela família. Não se dá muita importância para esses parasitas, que podem sim ocasionar a morte e bastante limitação para o paciente. Mas vamos lá. O que é a leishmaniose? Quais são os sinais que os animais terão, né? Primeira coisa, a leishmania, ela é transmitida por um grupo de mosquitos, que são os flebotomíneos. O mais conhecido deles é o Lutzomia longipalpis, vulgarmente conhecido como mosquito palha. Pelo fato deles serem extremamente pequenos e ainda ter essa coloração palha, é muito difícil a gente enxergar, a gente identificar esse mosquito a olho nu. E mesmo nas regiões onde as autoridades de vigilância sanitária declaram não existir o Lutzomia longipalpis, isso não quer dizer que essa área está livre de leishmaniose. Essa área pode ter um outro mosquito transmissor, que é o que acontece aqui em São Paulo, na região de Cotia e Imbu, onde grupos de pesquisa já identificaram uma espécie chamada Pintomia fischeri, que é o mosquito responsável pela transmissão dessa doença. O quadro só não é pior, só não é mais alarmante, porque somente as fêmeas fazem o repasto sanguíneo, ou seja, somente as fêmeas se alimentam de sangue. E quando elas se alimentam de sangue, muitas vezes, essa alimentação de sangue ocorre apenas uma única vez na vida. Imagina se fosse igual um pernilongo, igual a Aedes aegypti, que as fêmeas só se alimentassem de sangue. Nós teríamos aí um quadro muito pior. E como é que ocorre, então, a transmissão da doença? No Brasil, em qualquer lugar do mundo, na verdade, a doença não é transmitida de um cão para o outro, nem do cão para o homem. Seres humanos também podem ser acometidos pela leishmaniose. O transmissor é o mosquito. Então, geralmente, o que acontece? A fêmea vai fazer esse repasto sanguíneo, vai ali se alimentar de sangue daquele cão que é positivo para a leishmania, e ao fazer um novo repasto sanguíneo num ser humano, aí sim essa doença é transmitida para o ser humano. E aí, qual a forma de se resolver isso? Encoleiramento. Qualquer coleira? Não, não é qualquer coleira. Nós temos à disposição no mercado brasileiro algumas coleiras que têm indicação de prevenção à leishmania. Tanto prevenção de adquirir a doença, quanto também de permitir que o mosquito faça o repasto e saia por aí transmitindo. Então não tem necessidade nenhuma de fazer eutanásia de um animal positivo para leishmania. A gente consegue fazer o controle desde que esse animal seja
encolerado. Então, hoje, o encoleramento é o que tem de mais importante quando se fala em prevenção e controle de leishmaniose. Qual coleira eu indico? Aqui em São Paulo, para os meus pacientes, eu tenho utilizado bastante a Excalibur, uma coleira bastante eficiente, não tem cheiro, mesmo após o banho. Ao colocar novamente a coleira, ela já tem ação, protegendo esse animal 24 horas por dia durante 4 meses, repelindo o mosquito e também auxilia no controle contra pulgas e carrapatos. Então, não deixem de proteger o seu animal. Não acredite nessa história de eu não estou numa região endêmica, o meu animal mora em apartamento. Mas e quando você vai para casa de campo? E nos passeios que se vai para resort? E nos passeios nas pracinhas? Ao amanhecer e ao entardecer? A ideia desse programa, o objetivo desse programa de hoje, não é gerar pânico, até porque a doença ela pode ser tratada. Até porque existe essa característica da fêmea de fazer, quando faz, um único repasto sanguíneo ao longo da sua vida. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí! Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros para mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. Mas ela é uma doença que abre portas para várias outras doenças. Ela é uma doença parasitária, mas com envolvimento com o sistema imunológico muito grande. O que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que ela vai baixar a imunidade desse animal, deixando ele suscetível a outras doenças. E ainda mais, ela tem uma característica de formar o que nós chamamos de imunocomplexos. E esses imunocomplexos, eles vão ficar na circulação sanguínea desse animal. Então, vamos supor que esses imunocomplexos comecem a ser depositados no rim, no fígado ou no baço, que são os órgãos de maior afinidade desses imunocomplexos. Parece que ele tem um ímã que atrai esses imunocomplexos para eles. Se esses imunocomplexos se formarem nos rins, esse animal fatalmente vai se tornar um cão com doença renal crônica, com insuficiência renal. Se esses imunocomplexos chegarem até o fígado, vai causar uma doença hepática, uma insuficiência hepática. Se esse imunocomplexo se formar, se acumular ali na região do baço, esse animal fatalmente vai sofrer com anemias e distúrbios hematológicos, doenças hematológicas. Então, olha a complexidade desse parasita que vai ser transmitido através da picada de um mosquitinho que a gente praticamente não enxerga. E por que ela ficou caracterizada como uma doença de pobre? Porque tanto seres humanos quanto cães e gatos que possuem um sistema imunológico competente, que têm acesso a uma boa alimentação, que vivem num ambiente adequado, protegido do sol, da chuva, que não passa fome, esses animais eles conseguem reagir melhor frente à doença. Eles podem nunca desenvolver sinal nenhum, o que é perigoso também, porque imagina, se eu falo de uma doença que não tem cura e que a transmissão ocorre através da picada de um mosquito, imagina aquele animal lindo, maravilhoso, que está passeando por aí sem utilizar coleira. Ele é considerado como reservatório. Ele não vai ser um doente, mas ele é um transmissor. O mosquito que fizer o repasto nele vai se infectar e vai transmitir a doença tanto para seres humanos quanto para outros animais. Por isso é importante o encoleiramento de todos os animais. E aí alguém pode questionar, mas e a vacina?
O que nós temos na realidade hoje do Brasil é que a vacina, ela não tem, na verdade, a eficácia, a eficiência que deveria ter. A coleira se mostra muito mais eficaz, muito mais eficiente do que a vacinação. Então, isso sou eu, novamente, eu falo por mim. Eu não utilizo a vacina por não confiar, por não acreditar, por não ter um embasamento científico que me convença de que ela seja eficaz. E por que eu falo isso? Pelo número de animais positivos com a doença em atividade que eu atendo, que receberam vacina desde filhote, mas que moram em regiões conhecidamente endêmicas. Então isso é muito preocupante. E quais são os sinais que os tutores podem observar? Então assim, gente, a partir de hoje, por favor, mantenham todos os animais encolerados, seja considerados área de risco ou não. Vai prevenir contra a pulga, contra carrapato e vai prevenir principalmente contra essa doença que não tem cura. Então, acho que isso é uma coisa que não precisa nem ficar detalhando muito, porque é muito claro a necessidade do encoleiramento. Eu aqui utilizo a Excalibur, que é essa coleira que tem duração de 4 meses, que protege o animal mesmo após o banho. Mas se na região onde vocês estiverem não encontrarem essa coleira, vocês podem utilizar outras coleiras desde que conste na embalagem que ela repele contra flebotomínio ou que ela faça a prevenção de leishmaniose. Não adianta ser coleira antipulga e carrapato comum. Precisa estar escrito isso, deixando isso bem claro na embalagem. O que os tutores podem observar nos seus cães que podem levá-los a pensar em leishmania, tá? Primeiro, eu já vou dizer para vocês, quase 50% dos meus pacientes positivos para leishmania não possuem nenhum sinal clínico. É que eu testo realmente todos os animais que vão no meu consultório. Se é filhote, foi comprado num canil, eu testo já desde filhote. Eu tenho um índice de positividade muito grande dentre esses animais. E a maioria deles nunca desenvolvem nenhum sinal da doença. Mas se eles não estiverem encolerados, eles são reservatórios, eles ficam ali como fonte do parasita e na presença do flebotomínio, ele vai ser um disseminador, né, da doença caso ele não esteja utilizando a coleira. Para os cães que possuem alguns sinais, o que é mais comum? O mais comum são cães que apresentam lesões em ponta de orelha, borda de orelha, aquela lesão que você pode tratar, ela pode até melhorar, mas depois ela volta. Tem pessoas que acham até que é picadinha de mosquito e acaba achando que é normal, mas é um dos principais sinais aí da leishmania. Lesão em região de face, principalmente focinho, são lesões que não cicatrizam. O crescimento super acelerado, desenfreado das unhas, o que a gente chama de onicogrifose, é o termo técnico desse crescimento das unhas. Então, deve-se observar sempre esse crescimento das unhas. Pode ser um sinal de leishmania, são aquelas unhas que chegam até encravar. E por que geralmente as lesões estão nas extremidades dos animais? Porque justamente onde tem a pele mais fina, com vasos sanguíneos ali de melhor acesso para esse mosquito que é tão pequeno e que tem um aparelho bucal também pequeno, ele não vai conseguir atingir grandes profundidades aí para acessar vasos ou veias mais profundas. Então, por isso, a preferência desse mosquito pelas extremidades e, geralmente, a região, o local onde ocorreu o repasto sanguíneo, onde esse mosquito se alimentou, é a região em que vai ter ali as primeiras lesões. Muitas vezes, o tutor nem observa lesão nenhuma. E esses animais já podem desenvolver ali uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática. Essas doenças, tanto renal, hepática,
quanto também as doenças hematológicas que podem ser causadas como consequência aí da leishmania, elas são diagnosticadas, muitas vezes são tratadas como causa primária e não secundárias à formação dos imunocomplexos. Então é de extrema importância que os médicos veterinários se atentem também à palpação dos linfonodos. Todos os linfonodos que são palpáveis devem ser palpados, submandibulares, poplíteo, subescapular. Esses linfonodos, eles podem estar aumentados pela presença da forma amastigota desse parasita. Então, numa punção muito bem feita, tá? Esse é um dos exames mais confiáveis, desde que seja feito por alguém com a mão muito bem calibrada, com a mão muito bem precisa para isso. Então, somente profissionais muito bem treinados vão obter um sucesso maior nessa técnica, que é a punção do linfonodo por agulha fina. Então, é uma agulha bem fininha mesmo, aquela agulha de insulina que a gente introduz no linfonodo. Para vocês que não são médicos veterinários, linfonodo submandibular, por exemplo, é o que os humanos chamam vulgarmente de amígdala. Sabe, quando tem uma infecção no dente ou inflamação de garganta, ficam aquelas estruturas arredondadas que se chamam vulgarmente de amígdalas bem aumentadas. O nome técnico é linfonodo. Se eu tenho a presença do parasita nesses linfonodos, eles estarão bastante aumentados. Ainda assim, a coleta ela não é fácil. Pode ocorrer vários falsos negativos nessa coleta se o profissional não for altamente qualificado para isso. Tenha muito treino. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí! Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros para mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. E quando que esse animal deve ser tratado? Já que a partir de 2016, uma portaria autorizou o tratamento desses animais. Esses animais eles só devem receber tratamento quando realmente eles tiverem sinais de doença em atividade. Ou seja, ele tem lesão na pele, ele já tem uma hepatopatia, uma doença renal, uma doença hemolítica, um distúrbio aí, hemodinâmico, aí sim ele deve ser tratado com miltefosina. Gente, não existe cura. O que se colocou no mercado em 2016, 2017, principalmente com a entrada da miltefosina no mercado, foi a utilização de um termo chamado cura clínica. Esse termo cura clínica levou muita gente ao equívoco, inclusive colegas veterinários, ao equívoco de achar que a doença fosse curada e que esses animais pudessem ter vida normal e não utilizar a coleira. Isso é um equívoco e é um equívoco muito perigoso. Animais que fazem utilização de miltefosina, eles terão regressão dos sinais da doença, eles terão a pele cicatrizada, eles terão aí o retorno à normalidade desses distúrbios do sistema hematopoético, né, dos distúrbios aí de sangue, mas eles devem ser mantidos encolerados a vida inteira. Por mais que a carga parasitária seja reduzida, ela nunca será extinta. Se um flebotomínio for fazer um repasto sanguíneo, vai pegar ali sim o parasita e vai sair transmitindo para outros animais ou até mesmo para seres humanos. Então, não se iludam com a miltefosina. Ela promove a melhora, o regresso, a regressão dos sinais que esses animais vão apresentar. Ela não promove a cura. Esse animal ele vai ter uma redução da carga parasitária dele, mas ele continua positivo, ele continua em condições, sim, de transmitir a doença na presença de um mosquito.
Lembrando sempre que não existe transmissão do cão para o homem, do gato para o homem, muito menos de um animal para outro. Tem a necessidade da ocorrência do mosquito. Então, formas de prevenção: evitar deixar que os animais passeiem no mato, na grama, ao amanhecer e ao entardecer, que são os horários aí de preferência do flebotomínio. Procurar limpar os quintais. Os mosquitos gostam muito de matéria orgânica. Então, por que a gente tem tanto problema? Porque a gente não cuida bem do nosso lixo. Porque nós estamos falando de um país que 60% da população não tem saneamento básico. Por isso que ficou considerado como uma doença de pobre. O que é um absurdo dizer isso, porque eu atendo muitos cães da classe média e classe A que não querem, muitas vezes se recusam a fazer o exame com medo de saber que o animal tenha, com medo que esse animal sofra preconceito. Tanto é que as fichas são separadas e os proprietários falam, pelo amor de Deus, doutora, não conta para ninguém, porque eu tenho medo que o passeador não queira mais passear com ele, eu tenho medo que o pessoal do banho-tosa não aceite ele. Então, acho que hoje o preconceito e a falta de informação, tanto entre os médicos veterinários quanto entre a população em geral, mate mais do que a própria doença, porque a doença a gente consegue controlar. E eu falo para vocês que eu tenho muitos pacientes positivos de 2016 para cá. Raríssimas vezes eu precisei utilizar a miltefosina, mas que todos eles estão encolerados. E eu faço o controle a cada 6 meses, através de exames de sangue, para comprovar que esses animais estão saudáveis. A partir do momento que eles começarem a envelhecer, e aí sim o sistema imunológico já tem um comprometimento natural com o envelhecimento, fatalmente a doença vai manifestar algum sinal. Cabe ao médico veterinário controlar esses sinais, sem se desesperar também. Não há motivo, gente, hoje, não há motivo para desespero quando se tem um exame positivo para leishmania. Os cães parasitados pelo barbeiro, que são parasitados pelo Trypanosoma cruzi, que é o parasita envolvido aí na doença de Chagas, ele não vai desenvolver doença de Chagas. O Trypanosoma cruzi, ele não tem importância clínica para os cães e para os gatos. Porém, na presença do Trypanosoma cruzi, os exames podem dar positivo para leishmania. O Trypanosoma caninum, também identificado por uma equipe da Fiocruz em 2012, sabe-se que ele vai positivar para leishmania também. E o Trypanosoma caninum não causa nenhum dano para o animal, mas positiva os exames para leishmaniose, o que pode ter levado muitos animais que não tinham leishmania à eutanásia, ao abate em massa, até 2016. Então, a partir de 2016, com o tratamento autorizado, nós podemos manter esses animais vivos. Lembro a todo mundo, só faça a utilização de miltefosina se realmente o animal possui algum sinal da doença. Se ele só for positivo, mas estiver saudável, esse animal só deve ser encolerado e acompanhado por um médico veterinário com exames semestrais. Gente, é simples, é prevenir. Doença parasitária, a gente tem que prevenir. Falando de doenças graves como essa, então, que não tem cura, prevenção é o melhor negócio. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí! Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros para mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. O meu tempo está chegando ao fim. Eu quero mandar um beijo. Cid, meu amor, tô chegando. Espera por mim, que daqui a pouco a gente vai estar junto novamente. Pessoal, um beijão para vocês. Agradeço muito a MSD, que me apoia e que produz os produtos que eu tanto confio. Um beijão para todo mundo, até amanhã.
Rádio Encontro X, a novidade começa aqui.